Olá, meus irmãos, aqui é o pastor Antônio Júnior e eu desejo que a graça, a bondade e a misericórdia do Senhor Jesus estejam sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre. Irmãos, eu estava aqui meditando na palavra hoje e o Senhor falou muito forte comigo a respeito de muitos de vocês que estão sobrecarregados. É como se houvesse um peso espiritual sobre os seus ombros que faz com que você não consiga avançar, você não consegue fazer as coisas simples do dia a dia. E muitas vezes você fica se culpando, achando que é um cansaço físico, achando até mesmo que é preguiça, mas não é. É claro que muitas vezes nós realmente ficamos cansados por causa das tarefas do dia a dia, tantas preocupações que abalam também o nosso físico, mas muitas vezes é espiritual. E eu vou te mostrar aqui hoje que muitas vezes o inimigo ele vai mandar mensageiros para tentar te destruir, te desanimar, usando a boca de pessoas que não estão firmes com Deus, que não querem compromisso com o Senhor. E por isso eu vou descortinar diante dos seus olhos como funciona o mundo espiritual. Fique comigo até o final porque a sua vida nunca mais será a mesma. Eu quero ser apenas um instrumento nas mãos do Senhor para te abençoar hoje. Será que eu posso? Você permite eu fazer isso? Então fique comigo até o final, porque depois dessa palavra abençoada, eu vou orar pela sua vida e pela sua família. Eu quero orar também para que Deus tire com a mão todo o peso, todo o mal contra a sua vida e que Deus te dê a paz, que a unção que vem dele despedace todo o jugo em nome do Senhor Jesus. E se você está chegando aqui pela primeira vez, eu quero te dar as boas-vindas e dizer que você não está sozinho mais. Todo dia, milhares e milhares de irmãos e irmãs em todo o Brasil e também fora do Brasil têm orado aqui comigo e tem sido uma bênção. Eu louvo ao Senhor por tudo que Ele tem feito, tantos milagres, tantos testemunhos, e eu desejo que Deus faça isso também na sua vida. Simplesmente deixe a palavra do Senhor penetrar no seu coração e você verá que ela é como uma água que vai mandando embora todo o mal e vai te purificando de dentro para fora. Amém? Então, antes de começarmos, eu quero pedir que você se inscreva no meu canal. É só clicar nesse botãozinho inscrever-se, que está bem aqui abaixo do vídeo, e do lado vai aparecer um sininho. Quando você clicar nesse sininho, você vai selecionar a opção todas. Assim, as orações vão chegar diretamente no seu celular, onde você estiver, tá ok? E se você tem sido abençoado com o meu ministério, eu venho te convidar a estar mais próximo de mim ao se tornar membro aqui no meu canal. É muito fácil e através de uma pequena contribuição você estará ajudando instituições de caridade. Então dá uma olhadinha aqui embaixo do vídeo, tem um botão escrito Seja Membro. Clica nele depois para você saber como participar e você vai ganhar também 2 livros digitais que eu escrevi para te fortalecer na caminhada com Deus, ok? Então vamos lá, irmãos. A mensagem que o Espírito Santo tocou no meu coração está em 1 Reis, capítulo 19, o versículo 3 e o 4. Olha só como o Senhor vai falar com você hoje. Está escrito assim: Elias ficou com medo e, para salvar a vida, fugiu com seu ajudante para uma cidade na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto, andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: Já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Olha isso, irmãos, que mensagem forte, que mensagem poderosa. Eu sei que muitos de nós, quando pensamos nos grandes homens e mulheres da Bíblia, nós acreditamos que eles eram pessoas que estavam acima das emoções e das lutas que todos nós enfrentamos hoje. Mas essa passagem sobre o profeta Elias nos mostra algo totalmente diferente. Aqui nos mostra que Elias e tantos homens e mulheres da Bíblia eram pessoas exatamente como nós. E todos eles chegaram em um momento da vida em que eles pensaram em desistir. Isso pode estar acontecendo com você hoje. Você chegou num ponto que simplesmente você não tem forças mais para prosseguir. E assim estava acontecendo com Elias. Ele era um grande homem de Deus, um homem de muita fé. Mas eu quero que você saiba que a fé não é um escudo mágico contra todos os problemas. Mas ela é o que vai nos dar forças, esperança para atravessar as tempestades da vida. Eu não sei se você percebeu neste texto da Bíblia que eu acabei de ler, mas Elias estava passando por uma depressão. Isso mesmo. Talvez você pense assim: ah, pastor, mas cristão, homem de Deus de verdade, não entra em depressão. Irmãos, não podemos julgar.
Não podemos achar que a nossa realidade tem que ser a mesma de todo mundo. O profeta Elias era sim um homem de Deus. Ele tinha acabado de vencer um grande desafio no Monte Carmelo, onde Deus demonstrou o seu poder, usando ele para destruir os profetas de Baal. Deus usou a vida de Elias ali para confrontar toda a idolatria. E ele estava fazendo sim a vontade do Senhor. E ele tinha todos os motivos para estar bem, feliz, alegre, porque Deus tinha dado a vitória. Mas irmãos, assim que ele foi usado pelo Senhor para destruir o mal, aquilo repercutiu por todos os lugares. E então Jezabel, a esposa do rei Acabe, ficou sabendo que aquele homem de Deus estava afrontando o reinado deles. E naquele momento Jezabel fez uma ameaça dizendo que no dia seguinte Elias seria morto de forma cruel. E bastou apenas uma ameaça para que Elias de repente ficasse morrendo de medo, cheio de angústia e incertezas. E isso fez com que Elias fugisse para o deserto. E quando ele chegou naquele deserto, ele pediu a Deus para que tirasse a sua vida. Eu sei que você que está me ouvindo aqui, muitas vezes já se perguntou: o que eu estou fazendo nessa terra? Eu não mereço estar aqui. Que Deus venha tirar a minha vida porque eu não suporto mais. Mas nós vamos aprender hoje, irmãos, como superar tudo isso com a ajuda do Senhor. Você não está sozinho. Eu sei que você já testemunhou também grandes milagres de Deus na sua vida. Você já foi usado por Ele para ajudar pessoas, levá-las a Jesus. Mas quando veio esse obstáculo, quando veio essa afronta do diabo contra você, você simplesmente chegou ao fundo do poço e desejou a morte. Quantas pessoas que estão me ouvindo agora estão sofrendo com a depressão? Pode ser que você esteja se sentindo agora exatamente como Elias se sentiu no deserto. Mas eu quero que você saiba que Deus te entende. Ele está vendo a luta que você tem passado. Como eu disse, a depressão é algo que pode acontecer com qualquer pessoa. Ela não é apenas uma tristeza passageira, é um sentimento profundo de desespero, de opressão. E Elias estava sentindo isso intensamente. E ele não apenas quis morrer, mas ele sentiu que ele não era melhor do que aqueles que tinham vindo antes dele. Ou seja, ele se sentiu incapaz, ele se sentiu inferior às outras pessoas, da mesma forma que você pode estar se sentindo neste momento enquanto eu falo com você. Então, irmãos, para continuar, nós vamos entender agora os motivos que levaram Elias a esse ponto, porque isso pode te ajudar a identificar o que tem feito você estar nesse estado depressivo, tá bom? E a primeira coisa que causou a depressão em Elias é o esgotamento físico e emocional. Como eu contei para vocês, Elias passou por uma batalha espiritual no Monte Carmelo, enfrentando os profetas de Baal. E eu sei que muitas vezes isso se reflete na nossa vida também. Quando nós oramos por uma pessoa, quando nós abençoamos uma pessoa com oração, ajudando ela, muitas vezes o demônio que estava oprimindo aquela alma, ele vem tentar contra você. Isso se chama retaliação. É quando Deus te usa para libertar uma pessoa de uma aflição e de repente o espírito que estava naquela pessoa, ele se levanta contra você. Isso porque o diabo tem raiva de nós, do Deus que está dentro de nós. E de repente a sua vida se vê repleta de problemas, situações que tiram a sua paz, seja no seu casamento, no trabalho ou até mesmo uma doença grave. São lutas que desgastam o nosso corpo e a nossa mente. E assim estava acontecendo com Elias. Ele derrotou o mal, mas o mal se levantou contra ele. Então fique muito atento, porque você pode estar no meio de uma batalha espiritual. E o segundo sinal de que Elias estava sendo atacado pela depressão, pela angústia na alma, é o isolamento. É quando a pessoa ela quer sair do meio de todo mundo, ela quer se isolar, ficar sozinha por muito tempo. E a Bíblia conta que quando Elias recebeu a ameaça de Jezabel, ele simplesmente deixou seu ajudante de lado e ele foi para o deserto sozinho. Ele se isolou e ele não procurou ajuda de ninguém. Irmãos, isso é muito grave, isso é muito perigoso. Quantas pessoas que antes tinham uma vida social, elas conversavam com tantas pessoas, elas alegravam o grupo onde elas estavam, mas agora elas não querem contato com ninguém. Eu sei que quando nós vamos ficando adultos, nós vamos tendo muitas experiências, muitas situações traumáticas, muitas decepções, e isso pode fazer com que a gente se isole. Mas eu quero te dar um conselho: não abandone as pessoas que podem realmente te socorrer, te ajudar, tá bom? Não se isole no seu quarto, não dê lugar ao diabo, não fique guardando na sua mente pensamentos negativos.
Porque o diabo, ele é especialista em pegar uma situação que te causou mal e fazer com que aquilo se torne um peso ainda maior. Então vigie os seus pensamentos, não deixe que a tristeza, a falta de esperança domine o seu coração. Se for preciso, procure uma igreja, procure um pastor, não deixe a situação piorar, porque a tendência é que a gente venha se isolando cada vez mais das pessoas, e isso pode ser muito prejudicial. E o terceiro ponto que eu vejo aqui na vida de Elias é a desilusão, é a decepção com ele mesmo. Irmãos, depois que Elias teve essa vitória contra os profetas de Baal, é muito provável que ele esperasse que depois de tudo o que aconteceu, todo Israel se voltasse completamente para Deus. Mas naquela época, irmãos, os profetas de Deus estavam escondidos nas cavernas. Eles estavam morrendo de medo da rainha Jezabel. E então Elias se viu sozinho, achando que ele era inferior aos seus antepassados, achando que ele não era homem de Deus coisa nenhuma, que ele não tinha valor. Irmãos, isso é muito sério, porque o inimigo, ele quer exatamente isso, que a gente comece a achar que não somos nada, que Deus não nos ama, que Deus não está conosco. E talvez você está aqui me ouvindo hoje e se identificou com tudo isso que Elias passou. E se você continuar a leitura de 1 Reis, capítulo 19, você vai perceber que Deus não repreendeu Elias pelos seus sentimentos. Deus não jogou pedras, Deus não puxou a orelha dele, Deus não o repreendeu. Em vez disso, sabe o que ele fez? Deus cuidou de Elias de uma maneira excepcional. Deus enviou um anjo para alimentar Elias, dando força física a ele, porque Elias estava tão cansado, tão sobrecarregado, que ele só queria dormir. Mas o anjo o acordou e deu pão para ele, deu uma botija de água. E naquele momento Deus deu uma ordem para ele: Elias, saia deste lugar e comece a caminhar, porque eu estou contigo. E então, irmãos, com apenas aquela botija de água, com aquele pão que ele alimentou das mãos do anjo, ele percorreu 40 dias até chegar ao Monte Horebe, onde ele experimentou a presença do Senhor de uma forma tranquila, suave, não em um terremoto ou no fogo, mas em apenas um sussurro, um vento suave que veio sobre ele. E Deus então começou a falar com ele, Deus começou a mostrar o quanto ele ainda iria usá-lo naquela geração. E eu fico maravilhado, irmãos, o quanto Deus cuida de nós, não é verdade? No momento que a gente mais precisa, quando nós estamos mais cansados, nós recebemos o alívio através da palavra do Senhor. Eu sei que Deus está falando com vocês aqui agora, por isso eu peço que escrevam aqui nos comentários: Deus acabou de falar comigo. E isso vai encorajar outras pessoas a quererem ouvir essa mensagem também. Amém? Então saiba disso. Deus não está te julgando por causa dos seus maus pensamentos. Pelo contrário, Ele está estendendo as mãos para você. Ele está te oferecendo ajuda. E uma outra coisa, assim como Deus falou com Elias por meio de um sussurro suave do vento, Deus também pode falar ao seu coração de uma forma leve, silenciosa. Talvez enquanto você lê a Bíblia, talvez enquanto você ora, ou até mesmo enquanto você conversa com um irmão querido. Neste momento o Senhor pode falar contigo, Ele pode te trazer ânimo, restauração e principalmente esperança, porque o que nos move é a esperança de dias melhores e também da eternidade. Amém? Então agora eu quero orar por você, é o momento que você vai acalmar o seu coração e Deus vai acalmar a sua tempestade enquanto você confia nele. Glória a Deus. E depois da oração, eu peço que se você foi tocado por esta palavra, compartilhe. Por favor, irmãos, quantas pessoas podem ser tocadas através da sua vida? Deus quer te usar para que a obra do Senhor prevaleça e que ela aumente cada vez mais. Então, assim que terminar a oração, clique no botão compartilhar que está aqui embaixo do vídeo, selecione o WhatsApp e aí vai aparecer a fotinha das pessoas. Eu creio que Deus vai te mostrar ali quais pessoas você deve compartilhar, tá bom? Então, feche os seus olhos e agora eu quero orar pela sua vida. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por mais um dia de vida. Obrigado, meu Deus, por estarmos aqui na tua presença. Eu quero te louvar também, Senhor, porque tu és o ar que nós esperamos. Se não fosse a tua graça e misericórdia, Pai, as dores desta vida seriam insuportáveis. Mas eu creio, meu Pai, que o Senhor tem nos sustentado de pé. Quantas pessoas estão me ouvindo agora, ó Pai, e elas estão no fundo do poço. Elas não conseguem sair dessa situação. Parece que as dívidas são insuperáveis.
Parece que o casamento nunca será restaurado. Parece que a alegria nunca vai vir no nosso coração. Mas, Senhor, eu creio que Tu és um Deus de milagres. Tu és um Deus que nos supre, que nos sustenta, exatamente nos momentos mais difíceis. Oh, meu Deus, e essa história de Elias nos tocou profundamente hoje, nos fazendo lembrar que, mesmo ele sendo um grande homem de Deus, ele também sentiu a dor da depressão, ele sentiu a dor da angústia, assim como muitos aqui, meu Pai, estão se sentindo oprimidos pelas lutas diárias. Eles estão querendo um alívio para suas almas. E por isso eu oro para esse irmão, para esta irmã, que estão sempre aqui comigo, ó Deus, que o Senhor dê entendimento, o discernimento para eles saberem o que é que tem roubado a paz deles. Ó meu Deus, enquanto as circunstâncias não mudarem, o nosso coração tem que estar em paz. Nos ajude, Senhor, a estarmos acima da tempestade, assim como as águias que voam acima das nuvens, acima da tempestade. Senhor, nos mostre, Senhor, que nesses momentos de crise é o tempo de aprendizado, de preparação, e coloque fé no coração dessas pessoas, meu Pai, para elas acreditarem que esse tempo de hoje não se compara com a glória que está reservada para nós. Eu creio, ó Deus, que o Senhor está cuidando de nós, por mais que muitas vezes nos sintamos desamparados, sozinhos nessa batalha. Eu creio que os Teus anjos neste momento estão sendo enviados pelo Senhor para nos sustentar, para nos encorajar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por esta pessoa que está sentindo fortes dores de estômago, na região da barriga. Senhor, em nome de Jesus, eu ordeno toda doença, toda enfermidade, saiam deste corpo, em nome de Jesus. Jesus, cura essa pessoa completamente. Muitas vezes, meu Pai, essas doenças do corpo, elas foram causadas pelo emocional. Pessoas que não conseguem perdoar, pessoas que acumulam problemas na sua mente, no seu coração. Jesus, eu venho te pedir agora, traga a Tua paz, cura completamente, Senhor. Liberta esta mulher dessa angústia, essa mulher que sofre no casamento há tantos anos, Jesus. Tem misericórdia, Senhor, quando é que ela será feliz de verdade? Não deixe, meu Pai, ela se render à depressão, não deixe ela se render aos problemas da vida. Mas, Senhor, coloca fé, enche de fé o coração dessa pessoa, fortaleça ela a cada dia, Pai, e mostra que ela não está sozinha nessa batalha. Traga paz a essa irmã também, que sofreu com a traição, com a decepção. Ó, meu Pai, mostra o quanto ela é valiosa para Ti, ela é a menina dos Teus olhos. Este homem também, meu Pai, que muitas vezes sofre por causa das dívidas, porque não sabe sair dessa situação, é como se estivesse numa areia movediça e quanto mais mexe, mais afunda. Jesus, se for algo de caráter espiritual, eu repreendo agora todo demônio, todo ser espiritual contrário à vontade do Senhor, seja expulso em nome de Jesus. Senhor meu Deus, eu te peço, proteja essa pessoa, proteja essa família toda, meu Pai, debaixo das Tuas asas. Esconda ela, Pai, debaixo da Tua proteção. E neste momento eu oro por mim também, pela minha família. Livra-nos, ó Deus, de toda retaliação. Em nome de Jesus eu cancelo toda retaliação na minha vida, na minha família e na vida de cada um dos meus irmãos. Na família de cada um está repreendido todo contra-ataque do mal. Em nome de Jesus. Pai, eu creio que agora o Senhor está nos dando a chave da vitória. Eu creio que agora o mal foi derrotado e a palavra do Senhor é que prevaleceu. Ela não volta vazia. E eu te peço agora, meu Pai, que esta oração alcance o maior número de lares neste Brasil e fora do Brasil. Quantos agora, meu Pai, precisam ouvir esta mensagem e que o Senhor possa usar esses guerreiros que estão nesta batalha junto comigo. Ó Senhor, nós consagramos a nossa vida, a nossa saúde, a nossa vida espiritual, tudo nas Tuas mãos. Nós não aceitamos nada que venha do inimigo, nós queremos apenas aquilo que vem do Senhor. E nós cremos que jamais andaremos em trevas, porque estamos andando com Jesus, o Salvador, e Ele mesmo nos disse que nós somos mais do que vencedores. Em nome de Jesus que eu oro e já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.
Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar você para participar desta oração pela sua vida espiritual, baseada no Salmo 91. Nós vamos orar a Deus pedindo proteção e força para superarmos os ataques do inimigo que tem abalado a nossa fé e diversas áreas da nossa vida, inclusive a saúde física e mental. E antes de começarmos a orar, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e lembre-se de alguém com quem você pode compartilhar esse vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, não podemos guardá-la apenas para nós. E eu tenho certeza que esta oração de hoje vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas vai entender a profundidade deste salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que ele tem de tão especial? E eu vou te mostrar hoje. Este é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e existe uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da vida. É muito comum nós vermos em casas e empresas a Bíblia aberta neste Salmo 91 como se fosse um tipo de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega a estar amarelada de tanto tempo aberta ali, mas muitas vezes a pessoa nem lê a Bíblia, apenas deixa aquele salmo exposto. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós imaginamos. E nós só conseguimos entender o verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se fizermos isso, vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro, vamos ler os versículos 1 e 2 e orar com base neles. E depois, nós vamos seguindo por outros versículos para que você entenda melhor o que está escrito e com isso, vamos orar por áreas específicas da sua vida, tá bom? Para começar, nós vamos ler o Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor deste salmo estava passando por perseguições ou lutas, ou se ele recebeu uma profecia de Deus para entregar a todos nós. Mas independente do motivo, o ponto central é claro: devemos buscar a nossa segurança em Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza contra todo tipo de mal. E se buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nunca seremos decepcionados. Nenhum inimigo será capaz de destruir a fortaleza que é a presença de Deus em nós. Amém? E agora que entendemos isso, nós vamos orar juntos. Se você puder, feche os seus olhos e ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar pela Tua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Deus, nós temos enfrentado tantas provações, o inimigo tem falado ao nosso coração, dizendo que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Mas agora nós voltamos os nossos olhos para Ti. Nós cremos que Tu és aquele que tem a paz que o mundo não pode oferecer. Coloca essa paz dentro de nós agora, porque nós precisamos dela, Senhor Jesus. Sem isso, nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado. Lembra-nos, ó Pai, que o único lugar onde podemos encontrar descanso e a verdadeira paz é debaixo das Tuas mãos. Ali está o refúgio, a fortaleza de que tanto precisamos. E nós cremos que à sombra do Todo-Poderoso existe descanso e refrigério para a nossa alma. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti e descansar nos Teus braços. Nós entregamos agora, nas Tuas mãos, as nossas preocupações, medos e angústias. Ó meu Pai, eu sei que muitas pessoas agora estão com depressão, estão em luto, angustiadas, com o corpo demonstrando sinais de cansaço e ansiedade fora do controle. Por isso, ajuda-nos a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Nós Te agradecemos pela fé. Cremos que o Senhor está nos dando agora a proteção e os livramentos todo dia. A Tua palavra diz no Salmo 34, o versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas.
Por isso, meu Deus, nós te agradecemos muito, porque cremos que o Senhor está nos livrando mais uma vez. Mesmo quando tudo parece impossível, mesmo quando a montanha parece enorme diante de nós, ainda assim nós cremos. O Senhor é aquele que remove montanhas quando colocamos a fé em Ti e profetizamos a vitória. Por isso nós já te agradecemos pelas conquistas que estão chegando. Grandes coisas o Senhor está fazendo e ainda fará em nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Oh, meu querido irmão, este é apenas o começo. Continue aqui comigo porque nós vamos seguir neste Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, profundamente espiritual. Então assista até o fim, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e no final o Senhor vai agir poderosamente em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa o tamanho do seu gigante. Pode ser uma enfermidade, um problema financeiro ou emocional. Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. E eu falo isso por experiência própria. Se hoje eu estou aqui trazendo essa mensagem para você, é porque um dia o Senhor olhou com misericórdia para a minha vida. Eu estava perdido, me sentindo numa escuridão completa, mas Jesus acendeu a sua luz na minha vida. E hoje eu posso te dizer, não há nada que possa te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Então declare assim: tudo posso naquele que me fortalece. E agora eu quero ler com você os versículos 3 e 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Aleluia. Irmãos, um laço é uma armadilha preparada para capturar e matar. E naquela época, os caçadores usavam laços para pegar pássaros ou animais. E o salmista conhecia muito bem isso e ele usou como comparação. Ele quis dizer que todos os dias o diabo também coloca armadilhas em nosso caminho para nos tentar, para nos destruir espiritualmente, para nos afastar do Senhor, para prejudicar a nossa vida nos pequenos detalhes. Mas se nós corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele nos guardará. Esta é a promessa de Deus para você. Ele vai te proteger do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege os seus filhotes. Amém? Então vamos orar novamente. Continue com seus olhos fechados e ouça essa oração de todo o coração. Senhor meu Deus e meu Pai, nós continuamos na Tua presença, porque acreditamos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. E mais uma vez nós te pedimos, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem o foco que é Jesus Cristo. Livra-nos, Senhor, das armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Dá-nos sabedoria para identificarmos esses laços antes que seja tarde demais. Ó Senhor, livra-nos da hora da tentação. Não permita que façamos escolhas que tragam prazer momentâneo, mas destruam a nossa vida espiritual depois. Ajuda-nos, ó Pai, a sempre correr para debaixo das Tuas asas. Que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aleluia. E agora nós vamos continuar pelo Salmo 91, desta vez os versículos 5 e o versículo 6, que diz assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Irmãos, talvez esse salmo tenha sido escrito pelo rei Davi. Muitos acreditam nisso por ele ter sido um guerreiro que enfrentou inimigos de dia e de noite. Davi sabia o que era estar sob ataque constante, mas mesmo assim ele não se entregava porque ele sabia que o Senhor era o seu escudo. E nós também precisamos ter essa segurança, essa certeza da proteção divina. Devemos entender que a destruição, a tragédia, isso tudo pode vir sobre aqueles que rejeitam a Cristo, mas aqueles que confiam no Senhor serão poupados. Esta é a promessa de Deus, nos versículos 5 e versículo 6. Então vamos orar mais uma vez. Eu tenho certeza que a presença do Senhor já está acalmando o seu coração, já está preparando você para o que está por vir, para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então vamos orar.
Senhor meu Deus e meu Pai, nós pedimos agora que nos proteja das flechas lançadas por Satanás contra nós e contra as nossas famílias. Oh, meu Pai, os ataques têm sido tão intensos que muitas vezes nós achamos que não vamos suportar. Parece que nós saímos de um problema e já entramos em outro ainda maior. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que estão chorando agora na Tua presença. Vai de encontro a esse jovem que está com depressão. Vai de encontro a essa pessoa que está hospitalizada, dessa mãe desesperada, desse pai de família que não sabe como vai trazer o sustento para a sua casa. Oh, meu Pai, aviva a fé dessas pessoas. Dá a elas a perseverança, a mesma que Davi teve diante das batalhas, diante do gigante. Não permita, meu Deus, que o medo feche os nossos olhos. Nós queremos permanecer firmes, olhando somente para Ti. Oh, meu Deus, as dificuldades têm sido tão grandes. O vazio, a tristeza, a amargura, muitas vezes nos fazem acreditar que a vida não tem mais sentido. Mas, Senhor, eu te peço aqui agora, abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração e tira delas, meu Pai, todo pensamento de morte, todo pensamento negativo, porque nada disso vem de Deus. Um Deus de amor que só tem pensamentos bons ao nosso respeito. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, agora nós vamos continuar neste salmo tão lindo e abençoado. E eu creio que depois que você ler os salmos 7 e 8, você vai ter uma certeza ainda maior de que Deus está contigo. Pode ter certeza disso. O versículo 7 e 8 diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Amém? Irmãos, esse versículo aqui é muito citado, mas as pessoas às vezes esquecem de um detalhe muito importante. Essa promessa é somente para aqueles que estão na presença de Deus. Quem se afasta dele perde a proteção do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e ele os livrará. Então, irmãos, não podemos perder o temor do Senhor. Não podemos sair debaixo da proteção de Deus, porque muitos por aí afora já estão afastados. E aí, quando nós olhamos para eles, percebemos uma coisa: parece que a vida vai de mal a pior. Parece que a casa está desprotegida e o inimigo entra e sai, e ele causa uma grande destruição, uma bagunça. Quantas famílias, irmãos, estão desestruturadas? Quantas pessoas estão sendo atingidas porque elas perderam a proteção espiritual? Se você se identifica com essas pessoas, se você está numa família que tem sofrido muitos ataques e tem sido atingida, eu quero que você ore com a sua consciência. Creia que nesse momento muitos podem cair ao seu lado, muitos podem cair à sua direita, mas nada vai te atingir. Amém? Então ore com fé, com a certeza de que os anjos do Senhor estão vindo em sua direção. Ore desta maneira: Deus eterno, nós temos visto milhares sendo derrotados todos os dias porque rejeitam a Tua palavra e se afastam da Tua presença. Mas nós, Senhor, queremos nos manter firmes. Não permita que nenhum dos Teus filhos se perca no caminho. Guarda-nos, Senhor, para que não sejamos atingidos como os ímpios. Derrama a Tua unção sobre todos aqueles que estão participando desta oração. Envia os Teus anjos, Senhor, até mesmo sobre aqueles que não têm ido na igreja, aqueles que estão distantes, mas que agora estão clamando por Ti. Faz um milagre na vida deles, meu Pai, e que eles possam voltar aqui e deixar nos comentários o grande livramento que o Senhor está dando para eles, que eles possam testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo hoje. E eu creio que esta unção está despedaçando todo jugo, toda opressão, toda tristeza, todo cansaço. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos continuar agora no Salmo e é muito importante que você não saia desse vídeo. Eu creio que agora, nos versículos 9 e 10, você vai sentir uma paz sobrenatural. Se você verdadeiramente se entregar ao Senhor Jesus, se você colocar a sua fé nele, eu creio que o seu coração já não será o mesmo. Então preste atenção no que diz o versículo 9 e 10. Está escrito assim: Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Amém? Irmãos, é muito importante eu dizer uma coisa: isso não significa que nós não teremos problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais o inimigo tentará nos atacar.
Mas como eu já disse, se confiarmos no Senhor e fizermos dele o nosso refúgio, desgraça alguma chegará na sua vida e você não precisará ter medo de notícias ruins. Creia somente que o Senhor está te protegendo e muitos ao seu redor olharão para você e perceberão a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, nós vamos orar e eu quero muito que você abra o seu coração e que você faça também a sua oração, mesmo que seja na sua mente. A Bíblia deixa muito claro que antes da nossa palavra sair da boca, Deus já a conhece completamente. E assim como Ana, no Antigo Testamento, ela orou sem palavras. Os seus lábios apenas se movimentavam, mas ela não conseguia se expressar. Tamanha era a angústia daquela mulher que não podia gerar filhos. Mas ela orou, e naquela noite Deus lhe concedeu a graça. E ela foi uma alegre mãe de filhos. O Senhor abriu a madre dela, e eu creio que da mesma forma, tudo que não frutifica, tudo que não vai para frente, hoje se encerra aqui esse ciclo. Em nome de Jesus, tome posse disso e ore assim comigo. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela nossa vida, mesmo em meio às dificuldades, em meio às batalhas que nós enfrentamos. E nós queremos te pedir agora, ó Pai, continua sendo o nosso refúgio, a nossa salvação. Que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz nos purifique de todo o pecado. O inimigo conhece as nossas fraquezas, Senhor, mas quando nós confiamos em Ti, nenhum mal nos atinge, porque a Tua palavra nos diz em Romanos 8, versículo 31, que se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Aleluia. Oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Nós tomamos posse daquilo que o Senhor já está nos entregando, a paz que esse mundo não conhece, a paz que excede todo o entendimento. Guarda-nos nessa paz e até o final desse vídeo, meu Deus, nós tomamos posse de que o Senhor já está liberando a bênção a nosso respeito. Aleluia. Irmãos, agora nós vamos ver o versículo 11 ao versículo 13, que diz assim: Pois aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém? Oh, meus amados, o cuidado de Deus é tão grande que Ele envia anjos para nos guardar. A Bíblia diz em Lucas capítulo 22 que quando Jesus estava no Getsêmani, Ele estava ali sofrendo a angústia, a batalha da carne contra o espírito. Foi o momento mais difícil da vida dele. E mesmo que os discípulos não estivessem com ele naquele momento, afinal de contas eles estavam dormindo, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio na direção de Cristo e o fortaleceu. Da mesma forma, você que está sofrendo agora, você que está com um aperto tão grande no coração, você que acha que não suporta mais, creia que nesta hora o Senhor está enviando anjos. Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que eles o protejam em todos os seus caminhos e o segurem pela mão. Aleluia! E você então pisará na cabeça da serpente. Você derrotará todo o mal que tem se levantado contra você e contra a sua família. Então nós vamos orar agora. Nós já estamos encerrando o salmo, mas por favor não saia, para que a bênção do Senhor repouse sobre ti em todo momento. Ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que há momentos em que achamos que não vamos suportar. Por isso nós clamamos, ó Deus, envia os teus anjos agora. Dá ordens a eles, Pai, para nos proteger em todos os nossos caminhos, para nos guardar, nos guiar e nos fortalecer. Ó meu Pai, sozinhos não conseguimos, mas com os teus anjos ao nosso lado, nós podemos pisar na cabeça do inimigo e seguimos firmes em direção à eternidade. A tua palavra diz que o Senhor envia os teus anjos para proteger aqueles que hão de herdar a salvação. E nós tomamos posse dessa promessa. Ainda que nós não consigamos ver o que está acontecendo no mundo espiritual, nós cremos que o Senhor está nos guardando e nos dando livramentos agora. Por isso eu te peço, meu Pai, abençoa cada pessoa que está participando desta oração. Guarda-os de todo tropeço, engano e mentiras de Satanás. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus.
E agora, irmãos, chegamos aos versículos finais do Salmo 91. Nós vamos ler os versículos 14 ao versículo 16, que diz assim: Porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade eu estarei com ele. Eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhes darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Jesus disse que todo aquele que vai até ele, de forma alguma ele lançará fora. Então nada e ninguém pode te tirar das mãos do Senhor. Ele te ama de verdade. Ele já demonstrou e já provou o seu amor por você quando Cristo foi até o fim, quando Cristo sofreu pelos seus pecados, quando Ele derramou o seu sangue puro e sem mancha, porque Ele não tinha pecado, mas Ele fez isso por amor a você. E Ele mesmo agora está te protegendo. Eu vou te resgatar, eu vou te proteger, eu vou te dar resposta, e na adversidade eu estarei contigo para livrá-lo. Aleluia! Então creia nessa promessa maravilhosa do Senhor e faça essa última oração comigo. Ore assim: Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos sustentou até aqui. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, porque senão nenhum de nós sobraria, todos nós estaríamos condenados. Mas Jesus, nós colocamos a nossa fé em Ti nesse momento. Nós cremos que Tu és o nosso Senhor e Salvador, o único que pode nos dar a vida eterna, porque o Senhor ressuscitou e está à direita do Pai. Senhor, mesmo sem merecer, nós confiamos na Tua graça e misericórdia. E eu te peço aqui agora, Pai, que cada uma dessas pessoas possam ser testemunhas vivas, para que outros também possam Te conhecer. Faça com que esse vídeo, meu Pai, alcance multidões, milhares e milhares de pessoas, Pai, que estão angustiadas, sem esperança, sem Deus neste mundo. Nós queremos a cada dia, meu Pai, nos aproximarmos de Ti através de Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. É em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados, se vocês chegaram até aqui, eu quero agradecer a você que se dedicou a buscar mais ao Senhor. A Bíblia diz que todos aqueles que o buscam de todo o coração o encontrarão, e Ele fará morada e fará maravilhas na sua vida. Amém? Não deixe agora de compartilhar, eu tenho certeza que o Senhor estará te usando na vida de muitas pessoas que talvez não tenham costume de orar, mas esse vídeo aqui pode ser a porta de entrada para que o Senhor Jesus complete a obra na vida delas. Amém? Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.